Shalom, shalom, glórias a Deus. O Senhor tem nos dado a graça, estamos aqui e temos a certeza que o Senhor vai falar conosco mais uma vez pela sua palavra. Não sei se algum de vocês viram a live que eu fiz hoje pela manhã, dizendo que eu estaria deixando de fazer as lives para poder estar somente no YouTube, pelo fato de não acumular muitas informações, porque temos muitas pessoas fazendo lives no nosso ministério e termina sobrecarregando. Porém, conversando com o apóstolo Elias, ele não aceitou que eu parasse de fazer as lives. Então estou eu aqui de volta, porque eu tenho que obedecer ao meu esposo. Eu sei que eu poderia continuar trazendo a palavra através do canal Rai Santana Nascimento, lá no YouTube, porém ele prefere que eu faça as lives também. Então estou eu aqui, você que viu o alarme falso hoje pela manhã, a notícia de que eu não iria mais fazer live, passe para os outros que eu voltei a fazer as lives. E a prova disso é que eu estou aqui, graças a Deus. Já temos aqui a Célia, já temos a Dalva. Glórias a Deus por isso. Hoje nós vamos entrar no capítulo 36, mas só rapidinho, e vamos passar para o 37. Porque o 36, nós vamos resumir somente para mostrar para vocês somente a parte de Esaú, nessa genealogia, que eu aconselho a vocês a lerem, porque Deus sempre fala conosco na sua palavra. Mesmo na genealogia, você vai encontrar algo que Deus quer falar com você. Não duvide disso. Porém, para mim, eu não vou ficar lendo. Vocês, com paciência, vão ler a genealogia, porque eu também faço isso com paciência. Mas aqui é por causa do tempo. Então, eu só vou dizer para você que nesse capítulo 36, o Esaú As gerações de Esaú passaram de forma quase que abruptamente. Foi assim, de uma maneira bem... a gente não dá para ficarmos parando nessa parte aí, mas temos que estar confiando que Deus quer nos falar também na genealogia. Então, Esaú, você vê que, no entanto, nós temos os nomes das esposas dele, apesar de ser tão abruptamente a apresentação da genealogia dele, mas no entanto temos os nomes de suas esposas e descendentes e o relato deles se unindo com hebreus e fizeram e ficaram conhecidos como edomitas. Então, quando você vê falar nos edomitas aqui na Bíblia, você já sabe que é a descendência de Esaú. E quem foi Esaú? Aquele que era profano, que houve um problema com seu irmão, Jacó, muito grande, que nós estudamos sobre isso nos capítulos anteriores. Então, esse Esaú, ele ficou conhecido como Edomitas, a sua descendência, e o relato deles é esse, que eles se uniram aos hebreus, ficaram conhecidos como Edomitas. E do ponto de vista mundano, você pode verificar que ele ficou muito próspero, mas do jeito mundano, do jeito profano. E você vê que a nação israelita foi mais devagar. Não foi assim o desenvolvimento tão rápido como foi dos edomitas. Aí você retira uma lição aí que nem sempre a pessoa que está tão próspera, crescendo tão rápido, em todos os sentidos assim materiais, é porque é uma pessoa que está andando com Deus. Esaú estava andando com Deus, enquanto que os israelitas estavam andando com Deus. Vocês sabem que tiveram suas dificuldades, mas o foco deles era uma promessa e Deus lembrava sempre a eles isso, e eles foram caminhando assim, mesmo tendo suas dificuldades. Não teve nenhum perfeito dos personagens bíblicos, mas todos eles trouxeram lições para nossas vidas. Então agora você vê a nação israelita
crescendo lentamente, e vê o profano Esaú, que se tornou os seus descendentes com o nome de Edomitas, cresceu muito. E isso nós temos que ter uma lição. Era bom a situação? Foi boa essa situação de Esaú? Não. A prosperidade dele vai nos causar inveja? Não. E nem poderia causar inveja aos israelitas. Porque o que é bom para nós é uma prosperidade que vem da parte de Deus, cumprindo princípios. Como nós estamos vendo o apóstolo Elias falando como é que vem a prosperidade. Nas lives do apóstolo Elias, vocês estão vendo que ele está falando do livro de Malaquias, o livro da família, explicando sobre os deveres da família, como deveria andar a família, como deve andar o povo de Deus. E agora, por fim, é que vem o dízimo. Então, nós sabemos que o propósito de Deus é que nós sejamos assim, obedientes em tudo da sua palavra. Não é somente no dízimo, não é somente nas ofertas, mas começa pela sua obediência aos princípios bíblicos. E aqui não vai ter nenhuma inveja, nós não vamos fazer de maneira nenhum comentário dizendo assim, como nós vimos já o salmista falando no momento que estava vendo o ímpio prosperar e achando que não era legal ver o ímpio prosperar e o povo de Deus não prosperar. Mas sabemos que a nossa prosperidade vem a cada dia. Quando cumprimos os princípios, como obedecemos a Deus, ela não vai falhar e é algo duradouro e não fica somente nisso, nós temos a vida eterna. Enquanto que Esaú estava em uma prosperidade muito rápida, com já o nome de Edomitas, não é? Já estava conhecido como Edomitas, e você vai ver sempre esses Edomitas ligados a essa história de Israel, mas sabendo que o privilégio é dos israelitas. Porque quando vem a prosperidade da parte do Senhor, essa que é a verdadeira. Enquanto que a de Esaú foi através de maneiras profanas, era carnal, e não é esse tipo de prosperidade que nós queremos na nossa vida. Chegar a uma prosperidade através de quebra de princípios não é o nosso foco. Então, nesse capítulo 36, nós só destacamos isso, enquanto que a descendência, a genealogia, vocês pode estar lentamente lendo, não desperdice nada da palavra de Deus, nome por nome. Deus vai me falar, sempre tem algo para falar através da genealogia. Não se preocupe, cansativo, não pense nisso. Deus não deixou a genealogia em vão, sempre vai ter uma lição para nós. Para me economizar o tempo, eu não vou fazer a leitura, mas vocês devem fazer. E como eu já disse, o destaque do capítulo 36 é esse. Eu vou passar para o capítulo 37, que nós temos mais lições do Senhor através desse capítulo 37. Aqui nós entramos no capítulo 37 de Gênesis, vendo a história de José. É o início dessa história. Sem dúvida, essa história é a favorita de cada um de nós. É muito difícil um filho de Deus não parar diante dessa história de José e não achar realmente uma história muito significativa. Traz muitas lições para nós. Tudo na Bíblia é significativo para nós, mas tem histórias que nos fascinam mais. Essa de José é realmente muito conhecida e muito admirada por todos nós, os filhos de Deus. Nessa história nós temos uma garantia que a má intenção do homem não pode impedir o gracioso poder de Deus. Deus vem com a sua graça, desde Gênesis, que nós sabemos que ele se apresenta como Deus gracioso, fazendo a sua promessa lá em Gênesis 3,15, e por todas as nossas vidas nós vamos ter o nosso Deus se apresentando com a sua graça. Para que eu esteja aqui é a graça de Deus, para que você esteja me ouvindo é a graça de Deus. E nós vimos tudo que foi feito na vida de José, e Deus se apresentou gracioso no meio de todas aquelas maldades que fizeram a José. Tudo isso contribuiu para o bem de José. Como nós sabemos, em Romanos 8, 28 e 29, nós vemos o Senhor falando que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. José realmente mostrou seu amor a Deus, e todas as coisas que fizeram de mal para José contribuiu para que ele crescesse
e estivesse glorificando o nome de Deus. Aqui nós vemos início, capítulo 37 e versículo 1, vemos eles em Canaã. Vamos ver em Canaã a situação dos patriarcas. Os patriarcas viveram como estrangeiros na terra de Canaã. Uma promessa do Senhor que com certeza tinha que se cumprir. Ele não falha, porém, por causa das nossas fragilidades, no caso das fragilidades dos patriarcas, vocês viram me acompanhando quanto foi aquela situação de Abraão, a situação de Isaac, a situação de Jacó, e Deus, na sua graça, no meio de toda essa turbulência, Deus não parou, não desistiu e transformou tudo isso em bênçãos para um dia o Senhor Jesus Cristo ter essa nação santa chamada Israel e nela nascer. E hoje nós somos abençoados e todas as famílias nele é bendita. Então aqui eles estão como estrangeiros. Nenhum deles, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó esteve em Canaã já com a posse mesmo da terra. Eles estavam ali peregrinando, eles estavam como estrangeiros. Só depois que vocês vão ver lá adiante, já falamos muito sobre isso, depois dos 400 anos de escravidão, aí eles vêm já preparados, amadurecidos, e mesmo assim vocês sabem, né? Mesmo quando estamos amadurecidos, ainda precisamos da graça de Deus. Aí que eles entram e agora sim, mas até aqui ainda continua os nossos queridos patriarcas estando como estrangeiros na terra que já era deles. Aqui nós encontramos José, como sabemos, já fala do nascimento dele em Gênesis 30, já estamos em Gênesis 37, e agora José, já um adolescente, que os irmãos perseguem. Nós notamos o seu caráter que chamou a atenção de todos nós. Quando lemos, o que nós vemos logo é o caráter de José, desde a sua adolescência, ele sendo aquele que dava prazer para o seu pai. E por conta disso, a inveja, não é que infelizmente as pessoas, principalmente da família, são os principais inimigos, porque um irmão vê o outro irmão sobressair. Você vê isso desde o início, começou lá em Caim, viu o irmão ser bem sucedido e aí Caim matou seu irmão. Então já vemos que a família realmente precisa muito dessa misericórdia, dessa graça mesmo. Que aqui nós vemos novamente, olha quanto tempo já se passou de Caim, já estamos no capítulo 37 e encontramos outro caso de inveja de irmãos. E aí o caso ficou mais sério, que não era um irmão, aí eram muitos irmãos. E justamente quem? Aqueles que iriam ser as tribos que estava gerando a nação santa de Israel. Para vocês verem de onde eles vieram. Como foi o casamento dos pais deles? Como foi que Jacó estava? Estava na poligamia. Estava vendo as suas duas esposas. Eles estavam vendo sua mãe brigando com a sua própria irmã. Aí você vê o caráter desses meninos, dessas 12 tribos, como Deus é lindo, né? Olha que coisa, todos eles tiveram problemas sérios em relação ao caráter. Mas de onde veio isso? Você já imaginou a situação? A gente vê a nossa mãe brigando com a própria irmã por causa do nosso pai? Isso aí foram coisas que marcaram a vida deles. E nós sabemos que Deus mesmo assim os alcançou. E com todas as deficiências dele, os planos de Deus não podem ser frustrados. Aí estão as 12 tribos de Israel, com esses 12 homens com caráter muito estranho. E nós sabemos que o Senhor os abençoou e tinha que ser. Deus não pode frustrar os seus planos. E aí continuamos vendo aqui esses meninos, notamos que o caráter deles foi terrível, e José foi invejado por eles. E nessa inveja, vocês já sabem, a história linda, que eu não vou ficar lendo, mas vocês já sabem, por conta dessa inveja, o que resulta.
Eles tiveram um plano terrível de querer matar José. O Deus não ia permitir, não é? Aí vem o Rubem, interfere. Talvez alguns achem que o Rubem interferiu justamente porque ele já tinha uma dívida com seu pai, de ter abusado de ter tido um caso com a sua concubina. Mas de qualquer maneira, Deus usa tudo para que o plano dele seja perfeito como sempre é. Então nós vemos que a túnica que foi oferecida para José, veja nos versículos 3 a 4 de Gênesis 37, era uma túnica que já demonstrava que ele realmente ia ser alguém que iria sobressair. Não era somente porque era bonita, já tinha esse significado. Nós podemos nos perguntar se Jacó, aqui, corretamente em tudo isso, estava agindo corretamente em tudo isso, ele não lembrava, será, da situação que ele passou? Ele passou por uma situação parecida com essa que ele estava gerando novamente. Ele foi o preferido da mamãe, enquanto o seu irmão Esaú, preferido do papai. E como é que ele está repetindo novamente a mesma situação? Isso é mais um despertamento para nós. Segundo os psicólogos, é bom também saber o que a ciência fala, sempre uma situação de papai e mamãe, situações do lar, a tendência é os filhos quererem repetir. Então, sejamos guiados pelo Espírito de Deus e vejamos o que foi que fez papai e mamãe e não queiramos de maneira nenhuma fazer. Quem pode nos libertar dessas lembranças amargas, dessas coisas ruins que aconteceram dentro do nosso lar, é o nosso Deus. Ele nos cura, ele vem na nossa alma e traz um bálsamo. Então, isso aqui é um prato feito pelos psicólogos. Olha aqui, a repetição, não tenho nada contra eles, não é? Mas eu quero saber que o nosso Deus pode fazer uma mudança. Você olhar para trás, perdoar e não querer repetir. Não é para repetir. Isso não foi legal. Na hora que Jacó lembrou que ele não estava com amnésia, ele lembrou do que se passou. Por que ele estava repetindo? Dando preferência agora para José. Era o filhinho mais educado, o filho da mulher amada. Tinha muitas situações que estavam dando motivo para ele realmente ter mais um chameguinho com José, mas não podia demonstrar. Tinha que ser uma coisa mais discreta, para que os outros não percebessem. Mas nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas essas coisas empurrou José para a posição que Deus queria. Mas a gente podia não dar ajuda para Deus, né? Ele não precisa. Não precisa a gente fazer as coisas que a gente entende de fazer para apressar determinadas situações. Na verdade, aí nesse caso, eles nem estavam pensando que estava apressando, fazendo, caminhando na direção do que Deus queria, botar José para ser aquele que iria preservar, a fazer com que a nação israelita tivesse ali presente no Egito, as 12 tribos, e ali tudo que você já sabe, adiante nós vamos chegar nesses capítulos, mas vamos ver aqui a túnica de José, chamou mais atenção da ira, do ódio, da inveja dos irmãos. E José e Jacó, com certeza, já poderia ter lembrado do que ele passou. Mas mesmo assim, é muito forte essa tentação. Você vê isso em quase todas as famílias. Os filhos quererem repetir o que os pais fizeram. Note que, entretanto, até mesmo a tolice de um homem pode ser usada para que a soberania de Deus seja executada. Salmos 76, versículo 10 nos fala sobre isso. A tolice de Jacó novamente fazer a mesma coisa que os seus pais fizeram com ele e o seu irmão, não impediu a soberania de Deus. Deus age em cima de qualquer situação que Satanás preparar, ele vai transformar em bênção para que o projeto dele não seja frustrado. E mesmo assim, com a tolice de Jacó de repetir o mesmo erro do seu pai Isaque e de sua mamãe, o Senhor não deixou de fazer o que deveria ser feito.
sempre está levando o José para o propósito que ele tinha na vida dele. Lembre-se que os sonhos eram uma profecia, era algo que realmente iria acontecer. E eles fizeram de tudo para que não acontecesse, mas justamente em cima de todos os projetos deles, que não eram os projetos de Deus, Deus transformou na situação verdadeira daquela profecia que era uma verdade mesmo. José deveria estar acima deles. E eles tiveram que ver lá adiante se cumprir essa profecia. Foi chamado de sonhador nesse capítulo 37, de 5 a 11. Ele é o sonhador, não é? Para piorar, José conta seus sonhos, aí a situação ficou mais difícil. Como eu já falei, eles não queriam de maneira nenhuma estar debaixo da autoridade deles. E o sonho mostrava isso, que José estaria acima deles. Já tinha a túnica que o pai tinha dado, já tinha os cuidados que o pai tinha com ele. E por fim ainda tem os sonhos, a ira aumentava cada vez mais, a inveja aumentava cada vez mais. José procura seus irmãos, nós vemos aqui no versículo 12 a 17, falando sobre isso. Siquém ficava a cerca de 80 quilômetros de onde José estava, e Dotã a 40 quilômetros de Siquém, segundo a rota comercial. Essa distância também tem influência em tudo que nós estamos falando. De onde José estava, para onde ele foi, para vocês verem como era a vida de José, sempre na direção do Senhor, a sua caminhada. E nós vemos também do versículo 18 a 28, o plano perverso começar a entrar em ação. Os irmãos com seu plano perverso para começar a entrar em ação. É chocante o fato daqueles homens considerados fazendo este assassinato, planejando esse assassinato. É chocante saber que esses homens que estariam fundando a nação israelita, que seriam as 12 tribos, está nessa situação, planejando matar o seu próprio irmão. E que maneira! Dificilmente acreditamos nisto, se não iríamos acreditar nisso se não tivéssemos visto anteriormente o caráter deles. Nós vemos o caráter deles e sabemos, desde o capítulo 34 de Gênesis, que nós já estamos vendo a situação do caráter de cada um deles, a maneira como viveram. Então, não temos como não acreditar, principalmente que é a palavra de Deus, mas que é algo terrível de se imaginar. Só porque é a palavra de Deus não podemos duvidar, mas foi terrível o que eles planejaram para a vida de José. Muita perversidade. Não podemos deixar de notar que eles estavam lutando contra a profecia, o que fora profetizado. Era para não acontecer o que fora profetizado, porque aquele sonho era uma profecia. E a luta deles é para que isso não se cumprisse. Então, novamente, não podemos deixar de ver a providência divina. Como o nosso Deus é maravilhoso, quando Ele promete, Ele garante. Ele já tinha trazido a profecia através do próprio José, que era aquele sonho, aquela visão, e ele justamente para que aquilo não acontecesse, planejaram a morte de José. Mas o Senhor continuou na sua fidelidade, na sua misericórdia. Louvado seja o nosso Deus. Embora a vida de um homem possa parecer um grande emaranhado, cheio de embaraços, Deus já está tecendo o tapete dos seus planos. Enquanto os embaraços estão lá, Deus está tecendo o tapete por onde nós vamos pisar e chegar naquilo que Ele requer. Então, estejamos sempre confiantes em situações que o Senhor trouxer sobre as nossas vidas, sempre confiantes de que Ele não falha nos seus propósitos, Ele vai estar sempre firme no que Ele prometeu e nós alcançaremos tudo aquilo que realmente Deus fala para conosco. Nós estamos vendo as dificuldades que estamos hoje, trazendo essa situação para nós hoje. Nós vemos o que querem fazer com a igreja, não é? Por que queriam mesmo fazer essas coisas com José? Será
era uma maneira, o diabo já sabia o plano de Deus, as promessas de Deus para Abraão, e vai prosseguindo. Isaac e Jacó, que seriam os colaboradores para esse plano, estariam sendo os que iriam estar completando toda aquela obra que Deus tinha prometido a Abraão. Claro que Satanás ia ter que trazer essas situações no meio desses patriarcas para poder eles não alcançarem, o Messias não vir. Tudo aqui, o foco mesmo é ir lá para Gênesis 3:15. Voltemos a Gênesis 3:15. Por que é todo esse projeto? Por que é que nós estamos vendo o chamado de Abraão, ou a continuação da obra com Isaac, com Jacó, agora com José? Por causa daquela promessa de Gênesis 3:15. E será que Satanás estaria dando bobeira? Ele não ia querer se meter nessa situação? Então, todas essas situações, é claro, o Antigo Testamento não fala muito em Satanás, mas nós sabemos que ele estava lá no Éden, fez a primeira derrota, que é a principal de todas, a queda do homem, que daí todas as situações. E você acha que por não falar no nome dele, ele não estava agindo? A gente não vê falar assim, mas ele estava agindo. E estava agindo, mas foi derrotado, vai ser sempre derrotado. O Senhor Jesus Cristo veio e já está para voltar. Agora estejamos atentos que as situações agora é para que o Senhor não nos encontre do jeito que Ele requer. Ele quer a noiva adornada, a noiva toda linda, perfumada, cheirosa, com perfume do Espírito Santo, com perfume do Senhor Jesus. E Ele está tentando impedir isso também. Mas o Senhor permitindo situações para que nós estejamos dentro do propósito dEle. Nós estamos vivendo essas situações hoje por conta disso. Porque o Senhor não vai deixar os seus planos frustrados. Jesus vem e a noiva tem que estar preparada. Você nota que nesses dias nós estamos tendo uma faxina no nosso coração. Todos nós estamos interessados em chegarmos diante de Deus e deixar que Ele faça uma limpeza no coração, um coração novo. Cada um de nós estamos pedindo ao Senhor, para nós voltarmos aos templos como igreja, como noiva do Senhor, numa outra dimensão. Então nós louvamos a Deus que em todo tempo Ele é fiel, em todo tempo, assim como Ele fez com José, Ele está fazendo conosco nesse tempo também. Nós sabemos que José sofreu muito. Aqui nós sabemos que Rúben tinha planejado resgatar José. E uma pergunta pode ser feita na sua mente. Será por que Rúben foi esse que teve esse interesse? Rúben tinha aprontado com seu pai, não é? E agora ele está fazendo uma boa ação aqui. Será que ele estava tentando cair na graça do seu pai novamente? Que ele tinha perdido a credibilidade com seu pai por causa do caso lá com a sua esposa lá. Então, de qualquer maneira, Deus usa aquele que esse Rúben que teve essa queda, já foi aquele que foi usado por Deus para que José não morresse. A reação de Jacó ao ver a túnica ensanguentada, você já imaginou a situação? Que plano perverso, podia até o pai dar um infartar, não é verdade? Podia ter um infarto, já o filho querido, e chega uma túnica ensanguentada, e o menino nada de voltar. Então foi terrível a situação que Jacó passou, em plena velhice, e bem mais terrível foi a situação de José, mas graças a Deus, nós vemos que José teve vitória diante de todos os embaraços que surgiram na vida dele. José no Egito, verso 36, do capítulo 37. Nós vemos aquele sofrimento todo, nós vamos deixar para estarmos comentando essas passagens tão dolorosas da vida de José. Amanhã, pela manhã, se Deus permitir, nós estaremos fazendo esse capítulo, o próximo capítulo, e nós vamos ver todo aquele sofrimento que você já conhece, mas vamos tirar lições, que tudo que nós estamos aqui é para tirar lições
para a nossa vida, para o nosso dia a dia, porque foi para isso que o Senhor deixou a Bíblia, a palavra de Deus, para nós meditarmos, não cometermos os mesmos erros que os personagens. A Bíblia é tão inspirada por Deus que ele não esconde nada. Se fosse um livro qualquer, não ia deixar, os judeus não iam se apresentar os erros que eles tiveram. Deus não ia, se não fosse Deus, não ia ser apresentado. É mais uma prova da veracidade da Bíblia, é que você vê que não fica nada oculto. Tudo Deus colocou à tona para poder servir de lições para nós. E nessa vida, nessa história de José, nós vamos ter mais algumas lições, com certeza, para a nossa edificação, para nós crescermos mais e enfrentarmos as situações que vamos ver no próximo capítulo, que José enfrentou, porque não vai ser diferente, nossas vidas aqui, nosso tempo também, temos situações parecidas e vamos aprender muito com José. Creio que no outro capítulo vamos ter momentos emocionantes, né? Porque é uma novela maravilhosa, é de verdade, é da parte de Deus, para a edificação do povo de Deus. E essa é de verdade mesmo. Então louvamos ao Senhor pela vida de cada um de vocês. E essa notícia que foi dada pela manhã, já estou desfazendo, nós vamos continuar com as lives, tanto no horário das 5 horas da manhã, como no horário das 18, como vocês estão vendo aqui participando. Vai continuar porque eu me precipitei, querendo terminar para não ficar sobre muita informação para vocês, mas o apóstolo Elias falou que não tem problema, que eu posso continuar com as lives, tanto das 18 como das 5 horas da manhã. Então nós vamos continuar aprendendo e saiba que já estamos chegando no finalzinho do livro de Gênesis e eu fico com a tendência de voltar para o primeiro capítulo, que eu ainda tenho muito que aprender, mas tem aí pela frente o livro de Êxodo. Vamos ver o que é que Deus vai nos falar no livro de Êxodo. Sei que Deus vai falar muita coisa, porque o que Ele quer falar para o seu povo é muita coisa. Porque nesses dias precisamos de saber muito do que Ele tem para nós, dos ensinos que Ele tem para nós. E Ele vai nos ajudar a vencermos tudo como Ele sempre ajudou aos seus patriarcas, os heróis que estão lá na Bíblia. Nós vamos ser ajudados também como igreja do Senhor Jesus e com certeza vamos estar prontos pelo próprio Jesus, pelo próprio Espírito Santo, para aquele grande dia da segunda volta do Senhor Jesus que está próxima. Então, só me resta dizer para você que eu amo vocês. Nós, os apóstolos, eu e o apóstolo Elias, amamos vocês. E queremos que vocês estejam também cientes de que o apóstolo está no YouTube. E no YouTube é preciso que vocês estejam se inscrevendo no canal do apóstolo Elias. Assim como vocês fizeram comigo, se inscreveram e eu consegui mais de 1000 inscrições, nós queremos que vocês também se inscrevam no canal do apóstolo Elias, para que ele alcance mais de 1000 inscrições, porque aí ele vai poder fazer os vídeos ao vivo. Em qualquer momento ele pode falar com vocês pelo YouTube e vocês estarem vindo exatamente no horário que ele estiver falando, como está acontecendo nas lives aqui. Então eu peço a vocês que vão espalhando a notícia do canal do apóstolo Elias, que é para poder as inscrições aumentarem o número e ele poder estar fazendo ao vivo para vocês a palavra que Deus entregar para ele. Amo vocês, beijo no coração. E, com certeza, com a ajuda de Deus, nós estaremos amanhã às 5 horas da manhã, com a ajuda do nosso Deus que nos faz dormir